Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de neuroanatomia do meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão. Após alguns meses aí sem postar nenhum vídeo, devido à correria, agora estamos de volta novamente. E hoje eu vou passar para vocês uma videoaula que é sobre nervos cranianos, é a parte 2. Eu vou falar sobre o nervo óptico e alguns mecanismos da visão. Não vou entrar a fundo em questões de hipermetropia, miopia, astigmatismo, catarata, não vou entrar nessa parte de patologias. Tá? Eu vou explicar nesta videoaula como que é o globo ocular, como que é toda a estrutura ocular, como que a luz é captada dentro do olho e como essa informação luminosa, informação visual, é conduzida desde a retina, que é uma estrutura do globo ocular, até estruturas, regiões cerebrais, aonde essa informação vai então ser recebida e vai ser processada a nível neural, a nível cerebral, tudo bem? Então essa é a parte 2 de nervos cranianos, exclusivamente nervo óptico e mecanismos da visão. Bom, então começando toda essa aula sobre o nervo óptico, é importante que nós tenhamos o conhecimento de como que é formado todo o globo ocular. O que é essa estrutura globocular? Que capta, que consegue ter essa capacidade de captar a luz, as imagens e conduzir essa informação então a nível cérebro, para que essa informação seja então codificada, seja então interpretada e tenha e garanta a todo o cérebro a percepção visual. Então o globo ocular, ele é uma estrutura, ele é um órgão formado por várias estruturas, onde cada estrutura vai ter a sua função específica e que todas essas estruturas em conjunto garantem a função geral do globo ocular, que é a captação da luz. E nós temos que entender o seguinte, o globo ocular, ele só vai conseguir captar informações a partir da luz, porque é a luz que vai estimular o tecido nervoso, no caso a retina, células receptoras que existem na retina, e essa luz ela vai permitir que os nossos olhos percebam então a forma, o tamanho, a cor, o movimento, a distância de todos os objetos, entre outras características visuais. Tá? É importante a gente saber que tudo que nós observamos, tudo que nós vemos, nada mais é do que um reflexo da luz. O que isso significa? Quando nós temos lá toda a luz vinda, então, do sol ou uma luz artificial vinda de uma lâmpada, por exemplo, essa luz, ela apresenta vários feixes de cores. Cada feixe de cor, cada cor, ela apresenta uma faixa de intensidade luminosa. O que vai acontecer? Quando essa luz toda ela bate em algum objeto, ela vai refletir a sombra, a imagem daquele objeto. Então, o que nós enxergamos nada mais é do que um objeto sendo refletido da luz. Tá? E, inclusive, a cor que nós observamos é a cor que está se projetando para os nossos olhos. Então, toda a luz ela bate em um objeto. Vamos pegar, por exemplo, uma carteira de guardar dinheiro preta. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que toda a luz ela vai bater nesse objeto, nessa carteira, e vai refletir para os meus olhos somente aquela cor preta. Tá? Ou seja, a cor preta é a ausência de todas as outras cores. Então, como não existe nenhuma cor na mesma frequência da luz que pode ser refletida para os meus olhos, vai ser refletido então o quê? A ausência de cor, que é a cor preta, tudo bem? E em si também vai ser projetado para os meus olhos o formato, a textura, a distância, enfim. É a luz que bate em um objeto e quando se reflete aos nossos olhos, reflete, vamos dizer assim, entre aspas, a sombra deste objeto. Tudo bem?
Quando nós observamos, então, todo o olho, o globo ocular, nós temos uma anatomia externa e uma anatomia interna. Externamente, nós temos ali, né, as sobrancelhas, né, ou também chamado de supercílios, ele é uma região formada por pelos, que a função dela é impedir que o suor que venha da fronte, da cabeça, acabe caindo ali no globo ocular e causando alguma lesão. Então, a sobrancelha, o supercílio, ele é mais uma estrutura de proteção do globo ocular. Depois nós temos as pálpebras, que são aquelas peles que, quando se fecham, elas fecham literalmente o olho. As pálpebras servem também para proteção dos olhos. Serve também para diluir e distribuir toda a lágrima, aquele líquido lacrimal produzido pelas glândulas lacrimais. Então, ela, quando se fecha e quando se abre, ela espalha essa lágrima, né? Lubrificando então o globo ocular. E também serve para remover alguns corpos estranhos do olho. Depois nós temos os cílios, que são esses pelinhos que ficam nas pálpebras, tanto superior quanto inferior, né? Que a mulherada aí adora passar rímel, né? Esses cílios, eles servem para proteger contra poeira, né? Contra qualquer substância que possa adentrar aí no globo ocular. Então essa é a anatomia externa, uma anatomia bem fácil, bem simples. Supercílio, pálpebras e cílios, né? Depois nós temos anatomia interna. Então, na anatomia interna, nós já começamos a analisar algumas estruturas não diretamente do globo ocular, mas que estão conectadas com o globo ocular. A primeira estrutura que nós podemos visualizar aqui é a glândula lacrimal. Ela é uma glândula que ela vai produzir uma secreção que é as lágrimas, né? E nessa secreção ela vai ter água, ela vai ter uma certa quantidade de muco, vai ter sais, né? Vai ter outras substâncias que acabam sendo expelidas junto com esse líquido, tá? Então a glândula lacrimal ela produz as lágrimas constantemente. Esse líquido ele serve para lubrificar o globo ocular, né? Toda essa parte mais anterior do olho, né? E também para ajudar a diluir substâncias que você acabe tendo ali no globo ocular para poder ser eliminadas, ok? A glândula lacrimal ela é comandada pelo sistema nervoso autônomo, mais precisamente pelo sistema parasimpático, tá? O sistema parasimpático ele é um conjunto de neurônios conectados com o cérebro, com medula espinal, enfim, em outras regiões, que comandam algumas estruturas corporais. É um sistema autônomo, um sistema independente, que é controlado de acordo com as informações que o nosso cérebro recebe. Então, as glândulas lacrimais elas são estimuladas pelo sistema nervoso parasimpático. E o que acontece? As glândulas lacrimais elas constantemente produzem essas lágrimas e elas só vão expelir em maior quantidade quando o sistema parasimpático estiver mais ativo, tá? Mas isso não significa que eu não esteja produzindo e liberando a lágrima. Ela constantemente lubrifica meus olhos. O que eu digo é que quando ela vai produzir em excesso é quando ocorre, no caso, o choro, né? A liberação de maior quantidade das lágrimas. A glândula lacrimal ela vai apresentar os ductos lacrimais, certo? Os ductos lacrimais. E depois nós vamos ter aqui os canais lacrimais que conduzem a lágrima para o canal, para o saco lacrimal e se conecta também com o conduto nasolacrimal. Então, por isso que muitas vezes quando nós choramos, essa lágrima ela não escorre somente pelos olhos, mas ela também acaba indo em direção à cavidade nasal. Então, ela acaba entrando na cavidade nasal para poder ser diluída ali e ser expelida também de uma outra maneira. Tá ok? Então, aqui a glândula lacrimal, os ductos lacrimais, que já despejam as lágrimas aqui, o saco lacrimal, os canais lacrimais e o conduto nasolacrimal que acaba conduzindo essa lágrima para a cavidade nasal.
A função da lágrima, então, como nós já falamos, serve para possibilitar melhorar o movimento ocular e palpebral, lubrifica o olho e também acaba diluindo substâncias para poder expeli-las para fora do olho. Além disso, né, internamente ainda, internamente mais externo ao olho, ou seja, internamente ao nosso crânio, a nossa cavidade orbicular, mas externamente ao globo ocular, nós temos os músculos extrínsecos do olho. Esses músculos são em número de 6, que possibilitam o movimento ocular, tanto em sentido lateral, né, lateral direito e esquerdo, movimentam os olhos para cima e para baixo, né, superior e inferior, e também fazem movimentos rotacionais, né, tanto rotacionais medial quanto rotacionais lateral. Então, esses 6 músculos, eles garantem todo o movimento ocular, né? Porque quando nós observamos algum objeto, nós não viramos necessariamente toda a nossa cabeça. Nós movimentamos somente os olhos. E essa movimentação dos olhos garante um melhor foco nos objetos para a nossa melhor proteção. Tá? Então, nós conseguimos movimentar os olhos. Esses músculos são comandados, né, por 3 músculos que nós vamos ver na parte 3 de nervos cranianos, que são os nervos oculomotor, troclear e abducente. São músculos, são nervos puramente motores, que são comandados tanto pelo sistema nervoso autônomo, simpático, quanto também de uma maneira voluntária. Quando nós queremos movimentar os olhos, nós movimentamos, ou quando acaba acontecendo alguns reflexos, reflexo de você focar o teu globo ocular para algum objeto, que chamou a atenção. Aí, nesse caso, ele vai ser comandado pelo sistema nervoso autônomo. Então, esses músculos, eles tanto têm uma estimulação autônoma, quanto uma estimulação somática, que é voluntária. Tudo bem? E aí nós entramos, então, propriamente dito, no globo ocular. O globo ocular, ele é uma estrutura fantástica. Tá? Ele é uma estrutura formada, ele é um órgão, fantástico, formado por várias estruturas, e cada estrutura conectada entre si com uma função independente, mas que todas elas garantem todo o funcionamento do olho. Tá? A primeira coisa que nós temos que entender do olho, ele vai apresentar uma estrutura branca. Aquela parte branca dos olhos, que todo ser humano apresenta, todo animal apresenta, aquela parte branca é chamada esclera ou camada esclerótica. A esclera é a parte branca do olho. Essa esclera, ela é uma estrutura um pouco mais rígida, parecida assim, fazendo uma comparação, para que vocês possam entender, é como se você cozinhasse um ovo, cozinhar, tá? Não fritar, cozinhar todo o ovo e tirasse a casca. Não fica aquela clara do ovo bem durinha? Então, aquela parte durinha, que é a clara do ovo, aquela parte branca, é a esclera do olho. Essa esclera, por ela ser uma estrutura um pouco mais rígida em comparação com as outras estruturas do olho, ela tem por função dar a forma, dar a sustentação de toda a forma, de todo o formato do globo ocular em um formato arredondado. Tudo bem? Isso, e vejam que nós estamos analisando as estruturas de fora para dentro, tá? Da parte mais externa para a parte mais interna. Então, a parte mais externa é essa parte branca, que é a esclera. Função da esclera, garantir o formato do olho, dar a sustentação para as outras estruturas do olho. Logo em seguida, já indo em direção à parte interna do olho, nós temos uma segunda camada, que é a camada coroide, tá? Ou corioide, depende muito dos livros que você estudar. Essa camada coroide ou corioide, ela é uma membrana, ela é uma estrutura rica em vasos sanguíneos. Ela é muito vascularizada. Tá? Então, essa estrutura coroide é onde você vai ter todos os vasos sanguíneos do olho. Tá? Tanto capilares arteriais quanto capilares venosos,
que garantem toda a oxigenação, nutrição, ou enfim, a vascularização do olho. Tá? Garante então toda a chegada de oxigênio, retirada de dióxido de carbono, leva os nutrientes para o olho para poder nutrir todo esse órgão aí, tudo bem? A parte mais interna, então, agora, a terceira camada, nós temos a retina. A retina, ela é um tecido nervoso. Ela é formada por neurônios, tá? Nós vamos ver mais à frente quais são os neurônios da retina, tá? Mas basicamente são dois tipos de neurônios, que nós classificamos como fotorreceptores, que são os cones e bastonetes. Eles ficam então nessa retina, essa camada amarelada, tá? Camada amarelada que ela vem desde aqui da parte do meio do olho, né, um pouco depois da parte anterior do olho, então toda essa estrutura amarelada. E nós conseguimos observar nessa imagem que é a retina que vai formar o nervo óptico, tá? Ou seja, esses neurônios que existem, então são as células, né, os neurônios que nós temos ali na retina, ou seja, os axônios dessas células é que vão formar o nervo óptico e que vai conduzir então essa informação até regiões, até estruturas cerebrais, conduzindo então essa informação para as estruturas específicas do cérebro, para que então essa informação possa ser recebida, possa ser interpretada e gerar outras informações de reflexo que nós vamos ver mais à frente. Tudo bem? Então, essas são as principais três camadas do olho. A esclera, que é a camada mais externa, branca, que garante o formato, a forma, a sustentação do olho. A camada do meio, que é a coroide ou corioide, que apresenta uma rica vascularização, capilares arteriais e venosos, que garante toda a nutrição, toda a irrigação do olho. E a camada mais interna, a terceira camada, que é a retina, formada então por neurônios, cones e bastonetes, né? E outros tipos de neurônios, que nós vamos ver mais à frente, que acabam então, ou seja, os axônios desses neurônios acabam formando então o nervo óptico, conduzindo então essa informação até estruturas, regiões do cérebro. Tudo bem? Ou seja, então toda a luz ela tem que entrar pelo olho, passar por todo o olho na parte interna e bater, ou seja, chegar, se projetar na retina. E a partir da retina, então, é que essa informação luminosa, né, fotolítica, vai gerar uma informação neural, uma informação elétrica, vai desencadear um potencial de ação nesses neurônios da retina, e aí então acontece toda a condução dessas informações a nível de neurônios até o cérebro. Tudo bem? A parte interna do olho, que fica aquela parte, né, vazia ali dentro, ela não fica totalmente vazia, tá? Ela fica preenchida por um líquido, né, chamado humor vítreo. Esse humor vítreo, ele é um líquido um pouco meio gelatinoso, transparente, tá? Que apresenta duas funções. A primeira, que é ajudar a manter a forma do olho. Então, nós temos a esclera por fora, externamente, que garante todo o formato, a estrutura, a sustentação do olho, só que nós temos o humor vítreo internamente, que acaba causando uma certa pressão no olho e mantendo essa esclera arredondada, mantendo essa esclera para fora. Tá? Então, esse humor vítreo, a primeira função dele é ajuda a manter o formato do olho. A segunda função é ajudar a conduzir, a dissipar essa luminosidade que vai entrar no olho. Então, como ela é um líquido, né, e todos nós sabemos, de acordo com as leis da física, que a luz, quando ela
bate, quando ela entra em um meio aquoso, ela se dissipa para todos os lados, né? Então, esse humor vítreo, ele acaba fazendo com que toda a luminosidade, ela acabe chegando, alcançando toda a retina, né? Principalmente na parte do fundo, mas uma área um pouco mais extensa. Então, essas são as duas funções do humor vítreo. Nós temos estruturas anteriormente aqui no olho, né? Como nós temos a primeira estrutura aqui, que é chamada córnea, né? A córnea, ela é uma estrutura que parece como se fosse uma lente, né, de uma câmera fotográfica, que ela tem a função de possibilitar com que a luz ela penetre por ela. Tá? Essa córnea, que é uma das estruturas, é a estrutura que ela começa a ficar opaca e causar então a catarata, né? E aí existe então o que? O transplante de córnea, tá? Então essa primeira estrutura é a córnea. Posteriormente à córnea existe uma abertura que é aquele ponto escuro do olho, aquele ponto preto no olho bem no meio. Essa abertura é chamada pupila. Então a pupila é a abertura por onde a luz vai entrar. Logo posterior à pupila, nós temos uma outra estrutura que é chamada cristalino. O cristalino é a lente do olho, né? Ela convexa, né? Dos dois lados, ela parece um disco, né? Abaulado dos dois lados, e ela vai ter a função de orientar a passagem dos raios luminosos até a retina. Então, de acordo com o cristalino estiver localizado, né, estiver um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, no olho, como a luz ela vai entrar na retina, ou mais para cima, ou mais para baixo, tá? Então o cristalino ela orienta a direção da luz para a retina, tá? Esse cristalino ele vai ser preso a músculos, esses músculos chamados corpo ciliar, através de ligamentos, né? Ligamentos que prendem então esse cristalino nesses músculos anteriores aqui do olho, tá? Fazendo com que ele fique suspenso e tem a sua função de conduzir a luminosidade até a retina. Internamente, né, lá no fundo do olho, onde nós temos a retina, nós temos então a fóvea, né, e depois nós temos a mácula lútea, que é onde precisamente a luz ela vai bater, ela vai entrar num sentido reto e ela vai bater então aqui no fundo do olho, né, nessa fóvea e nessa mácula lútea da retina aqui. Tudo bem? Essa fóvea, né, é onde a imagem ela vai ser formada, é onde os neurônios vão receber essa informação e vão conduzi-las então através do nervo óptico, ok? E aqui nós vamos ver então cada estrutura, né? Então a primeira estrutura que nós temos, a parte mais anterior do olho, é a córnea. Ela é uma estrutura transparente, é como se fosse um vidro de relógio. Ela tem a função de refração da luz, né? Então ela forma uma imagem nítida. Na retina ela possibilita com que essa luz passe por essa córnea e seja formada então na retina, lá no fundo do olho, na fóvea da retina. Ela também tem a função de proteger toda a parte anterior do globo ocular. Então, essa estrutura aqui é a córnea, que é o que é feito o transplante. O transplante de córnea, então, é essa estrutura anterior que é transplantada. Depois nós temos a íris, que é essa estrutura colorida, que fica logo posterior à córnea, e ao redor dessa abertura preta, que é a pupila. Essa íris ela é um músculo, tá? Que ela se contrai e ela relaxa, né? Quando ela se contrai, ela diminui a abertura da pupila, ela diminui o diâmetro da pupila. Quando ela relaxa, ela aumenta o tamanho da pupila para que mais luz entre no olho, né? E ela é colorida através, devido à pigmentação das células que existem ali, né? Essa cor ela é determinada
através da genética, né? Então, a própria genética ela vai determinar qual a cor que vai ser essa íris, né? Tem uns que apresentam a íris escura, outros que apresentam íris verde, azul, cor de mel, né? Esverdeada, enfim. Mas é um músculo ali que existe, né? É um músculo da íris que acaba fazendo as contrações e relaxamento, diminuindo ou aumentando o tamanho da pupila e automaticamente diminuindo ou aumentando a quantidade de luz que vai entrar no olho. Depois nós temos a pupila, que é a abertura central do olho, que é por onde a luz vai entrar, né? Então vejam que acima de tudo isso aqui nós temos a córnea, como nós já vimos, aí nós temos aqui a íris, que é a parte colorida, aí nós temos a pupila, que é a abertura. Logo atrás da pupila nós temos o cristalino, que é aquela lente, é como se fosse uma lente de vidro de uma câmera fotográfica. Essa pupila ela vai dilatar ou ela vai se contrair. Se ela se dilata, entra mais luz. Se ela se contrai, entra menos luz. A contração da pupila é chamada miose e a dilatação é chamada midríase. Essa dilatação e a contração, ela é controlada pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Ou seja, o sistema simpático manda um estímulo para esse músculo da íris, fazendo com que o músculo se contraia, o sistema simpático, ele manda uma informação para a íris, mas para ela relaxar, né, e automaticamente aumentar o tamanho da pupila. E no parasimpático, ela manda uma informação para a íris para ela se contrair e diminuindo então o tamanho da pupila, entrando menos luminosidade. Quando acontece a contração da pupila, geralmente quando o indivíduo está em ambientes muito iluminados, com muita luz, né? Ou seja, tanto artificialmente quanto naturalmente. Se o indivíduo ele sai de manhã, durante o dia, na rua, com muito sol, automaticamente a pupila vai estar mais contraída. Se ele está num ambiente com pouca luminosidade, por exemplo, dentro do quarto, somente com um abajur, com uma lâmpada ou uma vela acesa, a pupila automaticamente ela vai dilatar para poder entrar a maior quantidade possível de luz para que ele consiga formar as imagens e ver os objetos. Tá? Então, o aumento da pupila, que no caso a midríase, acontece mais em ambientes escuros e a contração em ambientes muito iluminados. Aí nós temos o nervo óptico, né? O nervo óptico, eu já comentei já naquela primeira imagem, o nervo óptico ele vai ser formado pelos axônios dos neurônios que existem na retina, né? Nós temos aqui a retina, né? E os axônios dessas células vão acabar formando o nervo óptico. O nervo óptico, então, ele vai ser formado por axônios, vai somente conduzir esta informação da retina, que está no globo ocular, para estruturas do cérebro que vão receber, vão interpretar e processar essas informações e depois vão acabar garantindo também alguns reflexos oculares. Tudo bem? Bom, aqui eu deixei essa imagem para a gente observar uma coisa. Nós temos a retina, né? Então nós temos toda a retina, ela vai ser formada basicamente por 3 camadas de neurônios, de células. A camada mais interna, né? Mais voltada para aquele líquido humor vítreo, são as células ganglionares. Posteriormente nós temos as células bipolares e por último nós temos os fotorreceptores, que são os cones e bastonetes. Então o que vai acontecer? Quando a luminosidade ela penetra, ela passa pela córnea, passa pela pupila, atravessa o cristalino, atravessa todo o humor vítreo, ela vai chegar então na retina. Só que essa luminosidade ela vai atravessar direto as células ganglionares, vai passar direto às células bipolares, chegando aonde? Nos fotorreceptores, que é onde eu tenho essas células capazes de receber esse estímulo luminoso e converter essa informação em estímulo neural. Tá? Então, esses neurônios eles captam os fótons, né, que são as moléculas presentes na luz. Então, elas captam os fótons
Esses fótons vão ser captados por receptores desses cones e bastonetes, vai gerar um potencial de ação, né? Vai gerar então ali um potencial elétrico nesse neurônio e a partir dali então vai ser conduzido até o cérebro informações elétricas. Então o que vai acontecer? Esses fotorreceptores captam a luz primeiramente. Desses fotorreceptores eles se conectam com as células bipolares e as células bipolares se conectam com as células ganglionares. Estas células ganglionares vão apresentar axônios e são esses axônios das células ganglionares que vão formar o nervo óptico, ok? Então são os axônios das células ganglionares que formam o nervo óptico, que vão simplesmente somente conduzir essas informações. Elas não vão fazer igual aos fotorreceptores que fizeram uma transdução dessa informação. Eles traduziram a informação, os fotorreceptores, né? Eles pegaram os fótons, que são elementos químicos presentes na luz, e transformaram em informação neural, né, elétrica. As células ganglionares não, elas só vão conduzir essa informação elétrica que já foi gerada. Então os axônios dessas células vão formar um nervo óptico que vai conduzir essas informações para o cérebro. E aqui nós temos então uma imagem, né? Aqui nós temos o globo ocular, nós temos aqui essa estrutura amarelinha lá dentro, que é a retina. Da retina então é formado o nervo óptico direito e esquerdo, que é formado pelos axônios das células ganglionares. Esses nervos ópticos direito e esquerdo, quando chegam em uma estrutura, em uma parte, na base do cérebro, eles se cruzam. Isso garante o quê? Que informações do olho esquerdo se misturem com informações do olho direito e vão para o hemisfério direito do cérebro. O mesmo vai acontecer com o nervo óptico direito, que acaba se misturando com alguns axônios do olho esquerdo e vão levar essa informação para o hemisfério esquerdo. Isso significa que o hemisfério direito recebe informações dos dois olhos e o hemisfério esquerdo também. Tá? Existe toda uma divisão, qual informação de cada olho que vai para cada hemisfério. Só que isso é utilizado muito na medicina, no caso quando o aluno, né, o médico, ele vai fazer uma especialização, uma residência na área ocular, tá? Como oculista, certo? E aí ele tem que estudar mais aprofundadamente toda a divisão, do olho esquerdo, que parte que vai para o hemisfério direito, do olho direito, que parte que vai para o hemisfério esquerdo, acaba sendo um pouco complicado, tanto até que eu nem coloquei nesta videoaula, porque o objetivo dessa videoaula não é para oculistas, e sim para estudantes da área da saúde, né, tanto medicina quanto, enfim, outras áreas da saúde, fisioterapia, enfermagem, nutrição, odonto, enfim. Mas é de uma maneira básica, para que vocês entendam basicamente o que acontece a nível ocular, quais são as suas principais estruturas, como que essa informação vai ser conduzida, enfim. Mas que vocês entendam, então, que os dois nervos ópticos, o direito e o esquerdo, eles se cruzam e as informações, tanto do olho direito quanto esquerdo, vão para os dois hemisférios, ok? Esse ponto de cruzamento dos nervos ópticos é chamado quiasma óptico. Quiasma porque é um cruzamento, tá? Quiasma X. Então, quiasma óptico é o cruzamento desses dois nervos ópticos, direito com esquerdo. Após o quiasma óptico, ele não é mais chamado nervo óptico, e sim trato óptico. Tá? Por que trato óptico? Porque agora, esse trato, por exemplo, o trato direito, ele tem axônios do olho direito e axônios do olho esquerdo. O trato esquerdo tem axônios do olho esquerdo e do olho direito. Então, o número de axônios caminhando por aqui são maiores. Então, por isso nós chamamos de trato, ok? Então, o nervo óptico ele vem da retina até o quiasma óptico.
Do quiasma óptico para frente, né, é chamado trato óptico. Esse trato óptico, tanto direito quanto esquerdo, vão levar essas informações visuais até um núcleo, que é um acúmulo de corpo de neurônio, um núcleo pertencente ao diencéfalo, ou mais precisamente do tálamo, que é o núcleo que nós chamamos de corpo geniculado lateral do tálamo. Então, as informações dos tratos ópticos chegam primeiramente no corpo geniculado lateral do tálamo. Deste corpo geniculado lateral do tálamo, esta informação ela vai para dois lugares basicamente ao mesmo tempo. Primeiro lugar, nós estamos observando aqui. Então, nós temos que entender que da retina veio informação de um neurônio até, né, cruzou aqui, quiasma óptico, trato óptico, e parou no corpo geniculado lateral. Essa informação se conecta com outro neurônio, ou seja, os neurônios que estão no corpo geniculado. Do corpo geniculado, esses neurônios agora é que emitem os seus axônios e que levam essas informações para outro lugar. Então agora nós já temos aqui um segundo neurônio envolvido nessa condução da informação. O primeiro neurônio que nós tínhamos era lá da retina, as células ganglionares. O segundo neurônio está no corpo geniculado lateral do tálamo. Desse corpo geniculado lateral do tálamo, esses neurônios vão emitir axônios que vão acabar formando uma estrutura chamada radiação óptica. Esses axônios que formam a radiação óptica vão conduzir essa informação do tálamo, ou seja, do corpo geniculado lateral do tálamo, para o córtex visual primário, que fica no lobo occipital. Mais precisamente, né, para quem já assistiu a aula de córtex cerebral, vai entender. Quem não assistiu, assista lá no meu canal, Córtex Cerebral, parte 2, ok? Onde eu falo das áreas corticais. Então, esta informação ela vai chegar no córtex visual primário, que fica localizado no lobo occipital, mais precisamente na área 17. Tudo bem? Na área 17, tá? do lobo occipital. E aí, então, essa informação chegando no córtex visual primário, ela vai ser recebida e ela vai ser processada agora. E depois vai ter todo o encaminhamento, né? Área primária, secundária, terciária, sistema límbico e assim por diante. Então, nesse córtex visual primário é onde essa informação visual ela vai ser recebida e vai ser processada, tá? Para depois ela ser interpretada. Então, vou recapitular, vou repetir. Retina. A luz chega na retina, primeiro, nos fotorreceptores, são os cones bastonetes. Depois, células bipolares. Depois, células ganglionares. Essas células ganglionares vão ter os seus axônios, vão emitir os seus axônios, que formam os nervos ópticos. Os dois nervos ópticos se cruzam na base do cérebro, formando o quiasma óptico, e a partir dali eles continuam como trato óptico, parando aonde? No corpo geniculado lateral do tálamo. Aqui no corpo geniculado lateral, eles fazem sinapse com um segundo neurônio, um outro neurônio, né, na verdade, o quarto neurônio agora, que é os neurônios do corpo geniculado lateral. Esses neurônios do corpo geniculado lateral conduzem a informação através dos seus axônios, que vão acabar formando a radiação óptica, até o córtex visual primário, aonde a informação vai ser recebida e processada. Só que lembra que eu falei que do corpo geniculado lateral, essa informação ela pode ir para dois lugares ao mesmo tempo? Então, o primeiro lugar é o córtex visual, através das radiações ópticas. E qual que é o segundo lugar que essa informação visual vai? Esse segundo lugar, ele já vai servir como um reflexo ocular. Tudo bem? Como um reflexo ocular.
Eu só vou voltar um pouquinho esse slide que eu quero que vocês entendam muito bem. Nervo óptico é formado pelas células ganglionares da retina. O trato óptico é simplesmente a continuação do nervo óptico após o quiasma óptico. Beleza, a informação chegou pelo trato óptico no corpo geniculado lateral. Do corpo geniculado lateral, os neurônios que existem ali, nesse corpo geniculado, vão emitir os seus axônios. E esse conjunto de axônios que sai do corpo geniculado forma a radiação óptica. Então a radiação óptica nada mais é do que os axônios dos neurônios do corpo geniculado lateral. E que conduzem informação do tálamo, do corpo geniculado lateral do tálamo, até o córtex visual primário. Tudo bem? Beleza. Qualquer dúvida, escrevam seus comentários lá no vídeo que eu vou estar respondendo para vocês. Muito bem. Então a informação chegou no corpo geniculado lateral do tálamo. Legal. Do corpo geniculado, nós já vimos que essa informação vai pelas radiações ópticas até o córtex visual primário, para a informação ser recebida e processada. Só que do corpo geniculado lateral também, essas informações elas acabam indo para um outro grupo de neurônios, que é um núcleo, lá do mesencéfalo, chamado núcleo pré-tectal. Aqui está escrito pré-tetal, mas é pré-tectal, com C antes do T. Tá? Essa informação, então, ela vai para o núcleo pré-tectal. Desse núcleo pré-tectal, essa informação pode ir para o outro lado, se conectar com outro neurônio pré-tectal, tá? Ou essa informação ela pode ir, né, aqui, ó, do núcleo pré-tectal. Essa informação, então, agora sai de um outro neurônio, né, do corpo geniculado, se fez sinapse com o neurônio do núcleo pré-tectal. Esse neurônio do núcleo pré-tectal, ele conduz a informação até um outro núcleo, chamado núcleo óculo-motor. Desse núcleo, aí fazendo uma sinapse aqui também. Desse núcleo óculo-motor saem axônios de neurônios que vão formar o nervo óculo-motor, que vai para os músculos do olho, tá? Para fazer os movimentos oculares. Só que juntamente com este nervo, tem uma parte parasimpática. Essa parte parasimpática vai fazer o quê? Ela vai conduzir, então, essa informação por esse nervo, né, que é uma informação parasimpática do sistema nervoso autônomo, e fazendo sinapse com outro neurônio que fica próximo do olho, chamado gânglio ciliar. Deste gânglio ciliar se origina um outro neurônio que vai levar uma informação para o músculo constritor da pupila, que é a íris, tá? Fazendo com que a pupila diminua o seu tamanho e automaticamente menos luz entre na retina. Lembra quando eu falei, eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. Lembra quando eu falei pupila, tá? Ela pode diminuir o seu tamanho, ou seja, se contrair ou se dilatar. Quando que ela vai dilatar? Quando eu estou no escuro. Ou também em situações de emocional, estresse emocional, medo, ansiedade. Tá? Quando a pupila se dilata, é quando automaticamente ela não está recebendo informação nenhuma aqui na íris. E a íris não vai se contrair, né, para diminuir o tamanho. Então, ela vai dilatar quando estiver em estresse. Ou seja, no indivíduo está mais ativo o sistema simpático. O sistema simpático não manda informação para a íris. Então, se não manda informação para a íris, que é um músculo, automaticamente ele não vai se contrair. Ele vai relaxar. Ele relaxando, dilata a pupila. Agora, no parasimpático, eu preciso contrair a pupila. É no parasimpático que eu tenho que mandar um estímulo para a íris, que é esse músculo, né, colorido. E aí, então, esse músculo vai se contrair e vai diminuir o tamanho da pupila. Então, a pupila só vai diminuir
A íris só vai se contrair para diminuir a pupila se ela for estimulada pelo sistema parasimpático, que é o que nós estamos vendo aqui. Que vem uma informação do núcleo pré-tectal, que se conecta então com o núcleo do óculo motor. Desse núcleo óculo-motor saem axônios que formam o nervo óculo-motor e se conecta com o gânglio ciliar. Do gânglio ciliar, que é parasimpático, manda então uma informação, liberando aqui um neurotransmissor, acetilcolina, para essa íris, que é um músculo, fazendo com que a íris se contraia e diminua então a pupila. Todo esse processo é chamado reflexo pupilar da luz. Quando que isso vai acontecer com o indivíduo? Quando o indivíduo sair de um ambiente escuro para um ambiente mais iluminado. Isso é automático, tá? Então, por exemplo, o indivíduo está dentro da sua sala, dentro da sua casa, e ele sai para fora de casa. Automaticamente a intensidade luminosa, a quantidade de luz que o olho dele vai receber vai ser muito maior. Ele não pode receber essa quantidade de luz de uma vez, porque senão pode ocorrer lesões na retina. Pode lesionar os fotorreceptores que não estão preparados para aquele momento receber aquela quantidade de luz intensa. Elas vão se adaptando ao longo dos segundos e minutos e tal. Então, é toda uma adaptação, né? Tanto do escuro para o claro, quanto do claro para o escuro. É tudo um processo adaptativo. Não é na hora, não é segundos, naquele segundo, não. É uma adaptação que demora alguns segundos ou até alguns minutos, certo? Então, o indivíduo está num ambiente escuro, ele sai para um ambiente claro, automaticamente a pupila vai se contrair, vai fechar, vai acabar fechando, diminuindo o espaço e automaticamente diminuindo a quantidade de luz que vai entrar na minha retina. Claro que depois, se eu permanecer nesse ambiente claro, a retina, a pupila, ela vai se dilatando aos poucos para permitir que eu me adapte àquele ambiente luminoso e que eu consiga, então, agora visualizar todos os objetos de uma maneira adequada e que não lese a minha retina. Então, isso é chamado reflexo pupilar da luz. Ele vai se contrair, beleza, quando tiver do escuro para o claro, muita luminosidade de repente. Mas e quando eu saio do claro para o escuro? Então agora eu entro para dentro da minha casa. Claro que a intensidade luminosa vai estar menor. Automaticamente esta informação parasimpática ela é bloqueada. Ela para de ser enviada para o músculo continuar se contraindo. Então, automaticamente, se eu bloqueio essa informação parasimpática, automaticamente o músculo relaxa e a pupila vai dilatando. Por que isso? Porque agora eu estou num ambiente com pouca luminosidade, só que eu preciso continuar enxergando. Então, eu vou dilatar a minha pupila para que o maior número possível de luz entre no meu olho e eu consiga enxergar. Então, vejam que magnífico que é todo esse processo do reflexo pupilar. Como é magnífico todo esse processo de captação dos fótons da luz sendo convertidos pelos fotorreceptores em informação neural, informação elétrica, e sendo conduzida pelo nervo óptico, trato óptico, chega lá no corpo geniculado lateral, é conduzido para o córtex visual primário, onde vai ser processada essa informação, e ao mesmo tempo já é enviado para o núcleo pré-tectal, depois para o núcleo óculo-motor, que envia essa informação para o gânglio ciliar, comandando a minha pupila. Ou para ela se contrair, ou se eu bloquear esse estímulo, né, entrou pouca luz, beleza? Então vamos bloquear a informação parasimpática para que a pupila volte a dilatar e volte a entrar mais luz. Tá ok? Então todo esse processo que nós passamos é do nervo óptico e é do mecanismo da visão.
Deixando bem claro, mais uma vez, que o objetivo desta aula não é tratar dos problemas oculares, hipermetropia, miopia, astigmatismo, catarata, não é, estrabismo, não é trabalhar com essas patologias. E também não é trabalhar com todo o mecanismo físico de condução de informações, né? Como eu já expliquei. Qual a informação do olho direito que vai para o hemisfério esquerdo? Não. Então o objetivo desta aula é um objetivo mais simples, mas com conteúdo que dá para todos os alunos da área da saúde, tanto da medicina, quanto da odonto, quanto da físio, quanto da psicologia, enfim, conseguir estudar, entender e fazer a sua prova e ter o seu conhecimento. Tudo bem? Com isso, então, pessoal, nós terminamos a parte 2 de nervos cranianos, que fala do nervo óptico e mecanismos da visão. Espero que todos tenham gostado, espero que todos tenham entendido, compreendido, aprendido, né? Claro que vocês, tendo o vídeo aí agora, vocês vão poder voltar a fazer suas anotações. E mais uma vez eu falo para vocês, não deixem de comentar no vídeo, tá? Lá no YouTube. Escrevam suas reclamações, suas sugestões, dúvidas, elogios, enfim. Escrevam lá, que assim que eu receber a mensagem de vocês, já vou estar respondendo. Principalmente dúvidas, né? Que é o que eu mais respondo. E elogios, né? Obrigado, quero agradecer a todos que seguem o meu canal aí. E é isso aí, pessoal. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula, que é a parte 3, que eu vou falar sobre os nervos óculo, motor, troclear e abducente, que comandam os movimentos oculares. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.